No frio intenso do início de 1851, Royce Oatman, sua família e uma caravana de cerca de 80 a 90 pessoas esperançosas partiram rumo ao oeste, pelo que hoje é o Arizona. Desentendimentos logo dividiram o grupo, deixando os Oatman com um grupo menor de cerca de 20 pessoas e apenas 8 carroças. Escolhendo a rota de Cook e Kearney, seguiram por uma rota ao sul a partir do Rio Grande. Essa rota sul prometia uma viagem mais curta, mas era conhecida pelo terreno implacável e pelo clima imprevisível. A jornada deles foi uma batalha contra as dificuldades. A comida foi acabando, o gado ficou exausto e o azar parecia persegui-los a cada passo. Quando chegaram à empoeirada cidade de Tucson, seus suprimentos estavam quase acabando e seus animais estavam à beira do colapso. Tucson, um pequeno oásis no deserto, oferecia uma oportunidade tentadora para descansar e se recuperar. No entanto, os Oatman, junto com as famílias Wilder e Kelly, ansiavam pelas terras férteis e pelo novo começo prometido na Califórnia. Notícias sobre boas colheitas e economia próspera fortaleciam sua determinação. Eles temiam que ficar em Tucson, contando com colheitas futuras ainda não plantadas, resultasse em fome para suas grandes famílias. Motivados pela esperança e desespero, seguiram em frente. A jornada deles seguiu rumo ao noroeste, mais fundo no deserto implacável do Arizona. Em meados de fevereiro, chegaram a um grupo de aldeias Pima. Os Pimas, conhecidos por sua hospitalidade, eram uma esperança de ajuda. Mas até mesmo os Pimas estavam enfrentando uma colheita ruim, o que os deixava com pouco de sobra. Desanimados, mas não vencidos, os Oatmans enfrentaram uma difícil decisão. Wilders e Kellys, preocupados com boatos de ataques Apache na estrada à frente, decidiram permanecer com os Pimas. Senhor Oatman, um homem de espírito resoluto, se viu em uma situação precária. Seu rebanho, outrora orgulhoso, foi reduzido a apenas 2 pares de vacas e um único par de bois doentes. Esses animais, o sustento da viagem, mal tinham forças para continuar. A vasta extensão do deserto se estendia diante deles, quase 320 quilômetros até o Forte Yuma, e depois mais um deserto implacável além do Rio Colorado, antes de chegar à terra prometida da Califórnia. Quando o desespero ameaçava dominá-los, o Dr. LeCount, um explorador experiente que havia atravessado recentemente a costa do Pacífico, chegou do Forte Yuma. Ele trouxe boas notícias. Ele fez a viagem sem encontrar nativos hostis ou ataques recentes. Motivado por essa esperança, Sr. Oatman tomou a difícil decisão de seguir para o oeste. No dia 11 de março, com o que conseguiram reunir de provisões, a família Oatman partiu mais uma vez. 7 dias exaustivos se passaram e suas rações escassas diminuíam a cada hora. A família estava à beira da fome. Quando a esperança parecia perdida, o Dr. LeCount e um guia mexicano reapareceram perto de uma curva do rio Gila. Reconhecendo o estado desesperador dos Oatman, o Dr. LeCount se ofereceu para correr até o Forte Yuma, a 90 milhas dali, para pedir ajuda. No entanto, o destino reservava mais uma reviravolta cruel. Naquela mesma noite, o desastre atingiu o Dr. LeCount e seu guia. Um grupo de nativos americanos os atacou, roubando seus cavalos e deixando-os abandonados, sem suprimentos. Sem outra escolha a não ser continuar a pé ou enfrentar a morte certa por fome, o guia corajosamente seguiu em direção ao Forte Yuma para buscar ajuda. Dr. LeCount, isolado a 30 milhas do acampamento Oatman, desesperadamente escreveu uma mensagem em uma árvore, alertando-os sobre os perigos dos ataques Apache. O destino da mensagem segue misterioso. Será que os Oatman simplesmente não viram o aviso por estarem debilitados? Ou, como alguns acreditam, o Sr. Oatman escolheu esconder a mensagem, temendo que ela destruísse o ânimo já fragilizado de sua família? Seja qual for a verdade, a situação deles piorou ainda mais.
Uma tempestade violenta assolou durante a noite, encharcando os suprimentos restantes, molhando suas roupas e cobertores e assustando ainda mais os animais já desnutridos. Essa provação foi o ponto de ruptura para o Sr. Oatman, conhecido por seu otimismo inabalável. Dominado pelo desespero, ele foi visto chorando dentro da carroça danificada. No dia seguinte, a luta deles continuou, mas o progresso era dolorosamente lento. Seus animais exaustos recusaram-se a puxar a carroça adiante. Tentando seguir em frente, descarregaram a carroça e juntos avançaram devagar até uma pequena área plana junto ao rio. Ali, eles desabaram, completamente exaustos, com a motivação no ponto mais baixo possível. Enquanto atravessavam o leito seco de um riacho, conhecido localmente como um arroio, e lutavam para passar por densos matagais de mesquite espinhoso e arbustos de octotilo, a família Oatman chegou à base de um penhasco rochoso e íngreme. Parecia o obstáculo mais difícil que eles haviam enfrentado até então. Eles tiveram que descarregar a carroça e passar horas levando seus pertences e a carroça morro acima. Mesmo com a estrada sendo muito mais fácil de percorrer hoje em dia, é difícil imaginar como eles conseguiram subir, especialmente se sentindo fracos e desanimados. Independentemente de como fizeram isso, eles chegaram ao topo, desabando de exaustão à beira do penhasco para recuperar o fôlego. Sr. Oatman parecia preocupado. Sua família percebeu como ele olhava repetidamente para a trilha empoeirada de onde vieram. Ele parecia mais desanimado do que nunca. Quando o sol impiedoso começou a se pôr, lançando longas sombras sobre a terra, eles se viram diante de um desafio imediato. Um deserto sem fim se estendia à frente, com montanhas formando um labirinto atrás e ao lado. Parar era ficar sem comida, mas seguir em frente parecia ir direto ao perigo. Sra. Oatman, conhecida por sua paciência, esperança e força, manteve as crianças calmas e tentou animar seu marido. Mas o Sr. Oatman estava dominado pelo medo. Ele continuou olhando para na estrada até que uma expressão de puro horror tomou conta de seu rosto. De repente, um grupo de nativos Yavapai apareceu à distância, aproximando-se deles. Percebendo o medo incomum do pai, as crianças ficaram nervosas. Sr. Oatman, porém, manteve a calma e garantiu às crianças que os nativos não lhes fariam mal. Quando o grupo se aproximou, Sr. Oatman os cumprimentou calorosamente em espanhol e lhes ofereceu um lugar para sentar. Eles aceitaram e pediram tabaco e cachimbos, que ele logo ofereceu. Eles fumaram juntos por um tempo, um gesto tradicional de paz. Então, os Yavapai pediram comida educadamente. Sr. Oatman explicou que tinham poucos suprimentos e uma longa jornada, deixando claro que não podiam oferecer muito. Mesmo assim, ele ofereceu um pouco de pão e pediu desculpas por não ter mais. Os Yavapai recuaram e se agruparam, murmurando entre si. Eles pareciam olhar para a estrada, esperando alguém. Então, sem aviso, eles soltaram um grito de gelar o sangue e avançaram contra a família desprevenida, brandindo seus porretes em um ataque aterrorizante. Lorenzo, de 14 anos, foi o primeiro a ser derrubado. Um golpe na cabeça o fez desabar no chão. Os atacantes logo atacaram o Sr. Oatman, que resistiu bravamente por pouco tempo, mas foi dominado. A Sra. Oatman tentou proteger o filho mais novo, seus gritos por socorro ecoando pelo cânion. Alguns golpes brutais silenciaram mãe e criança. Em um turbilhão horrível de violência, todos, exceto Lorenzo, Olive, de 16 anos, e Mary Ann, de 11 anos, estavam mortos ou mortalmente feridos. Olive e Mary Ann foram brutalmente agarradas e arrastadas por 2 agressores. Lorenzo, atordoado pelo golpe na cabeça, jazia sangrando perto do penhasco. Mais tarde, ele contou que recobrou a consciência em meio a sons horripilantes. Os gritos dos agressores se misturavam aos gritos e aos estertores de morte de sua família. Quando o viram se mexer, os agressores revistaram seus bolsos antes de jogá-lo do penhasco. Milagrosamente, apesar da queda de 6 metros na encosta rochosa, Lorenzo sobreviveu sem ferimentos graves.
Mais tarde, Lorenzo contou ter ouvido sons estranhos e perturbadores, que sumiram e deram lugar a uma bela melodia que lhe trouxe uma estranha paz. Ao recobrar os sentidos, ele rastejou até o topo da colina. A cena que o aguardava era digna de um pesadelo. Os corpos mutilados da família estavam ao redor da carroça quebrada. Pior que a cena horrível era saber que suas irmãs foram feitas prisioneiras. Fraco pela perda de sangue e dominado pela dor, Lorenzo cambaleou em direção ao rio, consumido pela sede e temendo o pior. Ele finalmente chegou ao rio, bebeu profundamente e desabou em um sono agitado. Ao acordar com uma determinação renovada, Lorenzo decidiu buscar ajuda nas aldeias Pimo, a 160 quilômetros de distância. Os 2 dias seguintes foram uma sucessão confusa de provações. Enfraquecido e desorientado, ele caminhou, às vezes rastejou pela estrada empoeirada. Ele encontrou breves momentos de descanso onde quer que pudesse encontrar abrigo, sempre com medo de ser recapturado. A fome, a sede e uma febre alta pioraram sua condição. Finalmente, à beira de desistir, ele desabou, pronto para aceitar seu destino. Mas então, o uivo dos lobos o acordou assustado. Com gritos e pedras, ele os afastou, mas logo percebeu que continuavam a segui-lo em sua jornada. Um lampejo de esperança surgiu ao meio-dia do segundo dia. Em um cânion escuro, Lorenzo se deparou com 2 índios Pimo a cavalo. O medo o dominou ao ver os arcos apontados para si, mas reuniu forças e gritou em espanhol, dizendo ser americano e pedindo misericórdia. Seu apelo tocou o coração deles. Abaixando os arcos, os Pimos mostraram compaixão e ofereceram comida e água. Eles aconselharam que ele esperasse enquanto cavalgavam em busca de ajuda. Assombrado pelo ataque, Lorenzo não conseguiu superar o medo de traição e seguiu em frente logo após a partida deles. Ao deixar o desfiladeiro, Lorenzo viu 2 carroças cobertas com lona branca ao longe. Reconhecendo-as como americanas, um alívio tomou conta dele e ele desabou de exaustão. Em menos de 1 hora, um Wilder surpreso o encontrou e exclamou: "Lorenzo, meu Deus, o que houve?" As carroças eram das famílias Wilder e Kelly, que iam para o Forte Yuma. Lorenzo passou o dia seguinte entre os Pimos, recuperando forças para viajar com eles até o Forte Yuma. Após uma viagem de 8 a 10 dias, Lorenzo finalmente chegou a um refúgio seguro. Para as garotas, porém, não havia luz no fim do horizonte do Arizona. Os atacantes Yavapai, após seu ataque brutal à família Oatman, pegaram tudo de valor da carroça e atravessaram o rio às pressas, levando Olive e Mary Ann Oatman com eles. 2 jovens, após presenciarem os assassinatos horríveis de seus entes queridos, foram forçadas a uma jornada aterrorizante. Descalças e sem proteção contra o sol forte, elas foram arrastadas por uma paisagem cruel e implacável. Os guerreiros Yavapai usavam ameaças e porretes para manter as meninas andando, com os pés sangrando pelo terreno áspero e as roupas rasgadas pelos arbustos espinhosos. Mary Ann, a irmã mais nova, lutava contra o cansaço, tropeçando com frequência e ficando para trás. Os Yavapai, porém, não tinham piedade. Ao invés de ajudar, eles a agrediram e ameaçaram matá-la se não acompanhasse o ritmo. Sentindo-se completamente derrotada, Mary Ann chegou a um ponto em que desejou a morte como uma forma de escapar do seu sofrimento. Surpreendentemente, um dos homens Yavapai a pegou e a carregou nas costas enquanto continuavam sua longa jornada noite adentro, parando finalmente para um breve descanso após muitas horas. No dia seguinte, encontraram outro grupo de Yavapai. Um deles buscava vingança contra os colonos brancos por ter perdido o irmão em confronto anterior. Ao ver Olive e Mary Ann, esse grupo avançou contra elas, com a intenção de matá-las. Felizmente, os captores Yavapai intervieram para não perder a mão de obra que as meninas poderiam oferecer.
Após 3 dias cansativos de viagem e mais de 320 quilômetros percorridos, eles chegaram a uma aldeia, Yavapai. A chegada deles foi recebida com gritos altos, canções estranhas e danças selvagens. Os Yavapai festejaram por dias, forçando as garotas a assistir rituais perturbadores que as deixaram com medo e apreensão. Elas rezaram desesperadamente pela morte como uma forma de escapar dessa situação cruel. A tribo Yavapai, com cerca de 300 pessoas, vivia em extrema pobreza. Por meses, Olive e Mary Ann foram tratadas como escravas, forçadas a trabalhar do nascer ao pôr do sol sob condições rigorosas. Elas mal recebiam comida suficiente para sobreviver, e muitas vezes eram obrigadas a procurar restos para comer por conta própria. Secretamente, comiam raízes e insetos enquanto recolhiam suprimentos para seus captores, só para sobreviver. Mary Ann, com uma constituição naturalmente fraca, começou a sofrer muito diante das dificuldades implacáveis. Apesar da dor e do sofrimento, ela demonstrou uma força notável e raramente reclamava. Sempre que estavam sozinhas, ela cantava hinos com sua irmã, agarrando-se à esperança de que Deus um dia veria seu sofrimento e as libertaria. Em março de 1852, indígenas Mojave, que costumavam negociar com a tribo que mantinha Olive e Mary Ann cativas, fizeram uma visita. Durante a visita de comércio, a filha do chefe Mojave, Topeka, percebeu o quanto Olive e Mary Ann estavam sendo maltratadas. Ela queria levar as garotas para sua tribo, mas os Yavapai recusaram inicialmente. Topeka não desistiu, porém, e continuou voltando com ofertas, até que os Yavapai finalmente concordaram. Em troca pelas garotas, eles receberam 2 cavalos, alguns vegetais, cobertores e algumas contas. Os Mojave partiram com as irmãs cativas em outra jornada brutal, uma caminhada de 200 milhas por desertos escaldantes e montanhas acidentadas até sua aldeia, perto do Rio Colorado. Essa jornada se mostrou ainda mais exaustiva do que qualquer coisa que as garotas haviam enfrentado até então. Ao chegarem em um lugar que hoje é chamado de Needles, Califórnia, elas mais uma vez não foram recebidas com gentileza, mas sim com danças, gritos altos e até zombaria. Lá, a família do líder Mojave, chefe Spinoli, os recebeu de braços abertos. Ao contrário dos Yavapai, os Mojave estavam em situação muito melhor e trataram Olive e Mary Ann com gentileza, apesar do encontro inicial sugerir o contrário. A esposa do chefe, a Spinal, e a filha deles, Topeka, cuidaram especialmente das meninas. Olive até falou deles com carinho mais tarde em sua vida. A Espino até deu para Olive e Marianne seus próprios pedaços de terra para cultivar. No entanto, não demorou muito para que a vida na aldeia Mojave se tornasse difícil. Uma colheita ruim deixou a comunidade com muito pouca comida, e muitos estavam enfrentando a fome. Mary Ann, já enfraquecida pela viagem anterior e pela falta de alimentação adequada, ficava cada dia mais magra e fraca. Numa noite, enquanto as irmãs estavam juntas, Mary Ann cantou um hino que a mãe lhes ensinou. Com um olhar carinhoso para Olive, ela sussurrou: "Te causei muitos problemas, Olive. Você vai sentir minha falta, mas não vai se preocupar tanto quando eu me for." Os Mojave as observavam em silêncio, mas Mary Ann parecia alheia. Ela sorriu serenamente ao dar o último suspiro nos braços de Olive. Olive ficou completamente sozinha. Os Mojave tradicionalmente cremavam seus mortos. A esposa do chefe, com pena de Olive, convenceu o marido a deixá-la enterrar Mary Ann conforme seus costumes. Olive cavou uma cova em um pequeno pedaço de terra, onde elas costumavam trabalhar, e compartilharam lembranças de seu lar feliz antes da terrível provação. Lá, Mary Ann foi sepultada, deixando Olive completamente sem amigos e sem nenhuma companhia. Após a morte de Mary Ann, Olive foi se adaptando gradualmente à nova vida com os Mojave. Ela aprendeu os costumes deles e até adotou um nome Mojave, Oa.
Ela se sentia tão integrada à tribo que se escondeu quando topógrafos brancos chegaram às terras dos Mojave. Os Mojave eram mais gentis e viviam melhor que os Yavapai. Eles até demonstraram sua aceitação de Olive, dando a ela tatuagens no queixo e nos braços, uma tradição do seu povo. Acreditava-se que as tatuagens ajudavam ancestrais a reconhecê-los e permitiam sua entrada na vida após a morte. Olive viveu em paz como Mojave por anos, até que algo aconteceu e rompeu sua tranquilidade. Enquanto isso, o irmão Lorenzo não havia perdido a esperança. Ele tentou várias vezes obter ajuda dos militares em Forte Yuma, mas não conseguiu assistência. Apenas um cidadão comum, Henry Grinnell, parecia interessado em resgatar as garotas. De 1853 até que as garotas finalmente foram libertadas, Grinnell dedicou-se a encontrá-las. Ao mesmo tempo, expedições financiadas pelo rico comerciante de Nova York, Sr. Grinnell, buscavam no Ártico um explorador desaparecido. Henry Grinnell, que por acaso era o sobrinho aventureiro do comerciante, escolheu concentrar seus esforços no resgate de Olive e Marianne, no Arizona. Mesmo com menos recursos que as missões financiadas de seu tio no Ártico, a dedicação de Henry Grinnell para salvar as garotas era igualmente importante. Quase uma década após sua captura, as coisas mudaram para Olive. O mensageiro indígena Yuma, Francisco, chegou à aldeia Mojave com uma mensagem surpreendente de Forte Yuma. A notícia de uma garota branca vivendo com os Mojave se espalhou e o comandante do forte queria seu retorno. Eles queriam que Olive voltasse ou entendessem por que ela escolheu ficar com os Mojave. No começo, o povo Mojave ficou hesitante. Eles esconderam Olive, temendo o que poderia acontecer se ela voltasse à comunidade branca. Alguns até temiam uma vingança dos brancos se não cooperassem. Francisco saiu por um tempo, mas logo voltou, desta vez com um tom mais sério. Ele ofereceu aos Mojave várias coisas, incluindo cobertores e um belo cavalo branco para reaver Olive. Ele também alertou que os brancos poderiam atacar se não deixassem Olive ir. Após uma longa discussão, desta vez incluindo Olive na tomada de decisão, a tribo Mojave concordou com os termos. Olive não faria a longa viagem de volta ao Forte Yuma sozinha. Topeka, filha do chefe espanhol, a acompanharia na viagem de 20 dias de volta. Antes de entrar no forte, Olive recebeu roupas adequadas da esposa de um oficial do exército, pois ela havia se acostumado a usar as vestimentas tradicionais dos Mojave. Finalmente, ao chegar ao Forte Yuma, Olive foi recebida por uma grande multidão que a aplaudia. A vida de Olive estava prestes a tomar outro rumo inesperado. Boas notícias aguardavam Olive. Ao chegar ao forte, Olive descobriu que seu irmão Lorenzo estava vivo e procurava por ela e por Marianne. O emocionante reencontro virou uma grande história no Oeste. Após retornar, um ministro chamado Royal Stratton encontrou Olive e Lorenzo Oatman. Eles escreveram juntos o livro Life Among the Indians sobre sua provação. O livro foi um sucesso, vendeu milhares de cópias e gerou muito dinheiro para eles. Stratton usou o dinheiro para pagar a faculdade de Olive e Lorenzo. Olive, Lorenzo e Stratton então partiram em uma turnê nacional, contando sua história em palestras por todo o país. As tatuagens no queixo de Olive chamavam atenção, tornando-a uma das primeiras mulheres brancas tatuadas famosas nos Estados Unidos. Curiosamente, sua ascensão à fama coincidiu com o início do movimento pelos direitos das mulheres. Mas Olive nunca se viu como parte dele. Com o retorno de Olive, um amigo de infância reatou a amizade com Olive. Esse amigo disse que Olive se casou em segredo com um homem Mojave e teve filhos enquanto estava cativa. Olive sempre negou isso, mas seu apelido Mojave, Sponsa, levantou questões, já que especialistas ainda debatem seu significado exato. Evidências indicam que Olive se integrou totalmente à tribo Mojave. Ela recebeu o já mencionado apelido Mojave,
um sinal de aceitação pela comunidade. No entanto, relatos conflitantes obscurecem a situação. Olive depois disse temer partir, talvez influenciada pelo ministro que contribuiu para sua história de cativeiro e que provavelmente se beneficiava de uma narrativa dramática. Historiadores debatem se Olive e Mary Ann foram realmente cativas. As duas meninas ganharam tatuagens Mojave, uma tradição reservada aos membros da tribo para serem reconhecidos na vida após a morte. Como escravos não eram tatuados, isso indica outra história. Antropólogos acham que os Mojave deixaram as meninas ir, mas temiam punição se as ajudassem na fuga. As próprias anotações de Olive dos anos 1860 revelam o profundo desejo de Mary Ann pelos pais falecidos. Olive poderia ter tido o mesmo destino da irmã, mas foi salva pela matriarca Mojave com um mingau especial. Depois, Olive falou com carinho dos Mojave, achando-os mais gentis que seus primeiros captores. Diante disso, não surpreende que Olive tenha se adaptado à vida Mojave. Ela assumiu um nome de clã, um apelido, e se escondia de visitantes brancos. Como achava que sua família sumiu, ela passou a considerar os Mojave como sua família. Em 1865, Olive conheceu John Fairchild, um fazendeiro rico que havia perdido seu irmão em um ataque por volta da mesma época em que ela foi capturada. Eles se casaram logo e mudaram-se para o Texas, onde John virou um banqueiro bem-sucedido. Eles tiveram uma vida confortável em uma casa grande, e Olive passou a fazer voluntariado em um orfanato local. Ela escondia as tatuagens com um véu e mantinha perfil discreto. Olive e John nunca tiveram filhos biológicos, mas eles adotaram uma garotinha chamada Mamie. Curiosamente, John tentou localizar e destruir todas as cópias do livro que Olive escreveu com Stratton, que desenvolveu uma doença mental e faleceu anos depois. Anos depois, Olive teve um encontro surpreendente. Em Nova York, ela reencontrou Iritaba, líder Mojave que conhecia de seu tempo na tribo. Eles relembraram os velhos tempos no Mojave, recordando as dificuldades que Olive enfrentou. Infelizmente, seu irmão Lorenzo faleceu em 1901. Olive viveu por quase mais 2 anos, mas sua jornada terminou em 1903, quando ela morreu de ataque cardíaco aos 65 anos. Hoje, seu túmulo pode ser encontrado no cemitério West Hill, localizado em Sherman, Texas. A história de Olive marcou profundamente. Em 1915, uma cidade próxima de onde ela foi libertada, do Mojave, Oatman, Arizona, recebeu esse nome em sua homenagem. Essa cidade, antes próspero centro da corrida do ouro, hoje é destino turístico popular, atraindo visitantes pelo Velho Oeste e a história de Olive Oatman. A história de Olive segue complexa. Ela era uma prisioneira buscando liberdade ou uma mulher que adotou outra cultura? A resposta pode estar em algum lugar entre esses dois extremos, assim como o restante das histórias que surgem do Velho Oeste.